Existe uma diferença muito grande entre viver sem perceber e começar, aos poucos, a enxergar aquilo que antes passava despercebido. Porque no momento em que algo desperta dentro de você, a forma como você vê a vida começa a mudar de maneira silenciosa, mais profunda. Essa mudança não acontece de uma vez. Não é como apertar um botão e se transformar completamente. Ela começa em pequenos detalhes, começa em pequenas percepções, em uma sensação crescente de que certas coisas já não fazem mais sentido, da mesma forma que faziam antes. O que antes parecia normal começa a gerar questionamentos. O que antes parecia suficiente começa a parecer vazio. E aquilo que antes era ignorado começa a chamar sua atenção de uma maneira impossível de evitar. E isso pode ser estranho no começo, porque parte de você ainda tenta continuar vivendo como antes, enquanto outra parte já percebeu que algo mudou. Percebeu que algo mudou internamente e que não é mais possível voltar completamente ao estado anterior. Esse é um dos primeiros sinais do despertar, a sensação de não conseguir mais ignorar aquilo que antes parecia invisível, como se sua percepção tivesse se expandido e agora você começasse a enxergar padrões, comportamentos e situações de uma forma muito mais clara. E quanto mais você percebe, mais difícil se torna aceitar certas coisas automaticamente, porque agora existe consciência, existe observação. Isso muda suas relações, muda suas escolhas e muda principalmente a forma como você reage diante das situações. Você deixa de agir apenas por impulso e começa a perceber o que está acontecendo dentro de você, antes de responder automaticamente. Mas essa mudança também traz desconforto, porque despertar não é apenas enxergar o que é bonito, é também perceber aquilo que estava escondido. Muitas pessoas tentam voltar atrás, tentam fingir que nada mudou ou tentam se distrair, porque continuar consciente exige responsabilidade. Quando você desperta, certas desculpas deixam de funcionar, certos padrões deixam de parecer normais e certas repetições começam a ficar evidentes demais. E isso cria um conflito interno, porque, ao mesmo tempo em que existe mais clareza, existe também a dificuldade de saber o que fazer. Mas despertar não significa ter todas as respostas. Significa apenas que você começou a ver com mais clareza aquilo que antes passava despercebido. E essa clareza muda tudo, porque agora você consegue perceber quando está repetindo padrões ou quando está agindo no automático. Aos poucos, essa percepção transforma suas escolhas de forma consistente, criando uma nova forma de viver e se relacionar consigo mesmo. E talvez a maior mudança não esteja nas situações externas, mas na forma como você começa a se posicionar internamente. Isso não significa que tudo se torna fácil. Significa apenas que você deixou de viver completamente inconsciente daquilo que acontece dentro de você. E uma vez que isso acontece, algo muda para sempre, porque você já não consegue mais fingir que não vê aquilo que percebeu. Talvez essa seja a maior transformação de todas. Não se tornar alguém diferente, mas começar finalmente a se aproximar de quem você realmente é. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Se inscreve no canal e continua esse caminho.